Hoje eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre um capítulo do Evangelho que chama Egoísmo e Caridade, né? O tema de hoje, essa parte está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que é o amor, amar o próximo como a si mesmo. Então tem uma partezinha lá que vai falar desse egoísmo e caridade. E também a gente vai encontrar vários tópicos dentro do Livro dos Espíritos, tá? Já estudaram alguma vez? Vocês já frequentaram alguma casa espírita, vocês? Já? Então já sabe, né? O Livro dos Espíritos, aquele livro de perguntas e respostas, ele tem vários tópicos ali que vai falar desse egoísmo, tá? Então, o que é esse egoísmo, né? É aquele coisa que a gente só pensa na gente, né? Só vê a gente, tá tudo, né? Nós somos a estrela principal e tudo tem que estar a nosso favor, né? E lá no Evangelho ele fala assim: é a chaga da humanidade, é todo o problema da humanidade reside nesse egoísmo. E ele é filho do orgulho, né? Então os dois estão muito próximos, né? E isso vai desenrolar tudo o restante, né? O sentimento de vaidade, o sentimento de ciúmes, de raiva, né? De que mais? De ódio, né? Rancores, né? Todas essas coisas. Vem tudo daí, tá? E ele vai retardar o nosso progresso, porque se a gente vive ali no egoísmo, só olhando para nós, só olhando para o nosso umbigo, só querendo as coisas boas para nós, se importe, não importa o outro, isso vai retardar o nosso progresso, tá? Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos, onde fala das leis morais, tem a lei, na terceira parte lá do livro, fala a lei do progresso, e lá ele vai falar também sobre olha como você está cheio já a casa, né? Estava vazio, mas foi enchendo. Então, lá na lei do progresso, fala disso, tá? Fala que a pior coisa, o obstáculo pior para a gente, que na nossa evolução, no nosso progresso, é o egoísmo, tá? O orgulho e o egoísmo, porque isso faz nos ligar às coisas materiais. Então isso impede principalmente o nosso progresso moral, que é o que nós viemos aqui fazer, né? Nós estamos aqui para progredir moralmente, né? Ser uma pessoa que sempre lá no Evangelho fala, o homem do bem, que pratica o bem, que está o amor ao próximo como a si mesmo, né? Então esse é o pior, tá? Então tem uma outra pergunta lá, que é 917, ó, dá 700, vai para 900, então está sempre enfatizando isso, que o egoísmo é de todas as imperfeições humanas, ela é a mais difícil de se extinguir, tá? Então é a mais difícil. Se a gente conseguir chegar nela, a gente já teve um grande avanço aí no nosso progresso moral, porque ela se liga a influências da matéria, né? E a gente porque a gente começa aquele valor para a vida material, né? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, tenho que ter a casa, eu tenho que ter o carro, eu tenho que sair, eu tenho que ter internet, eu tenho que celular, tudo. E isso não quer dizer que a gente não tem. Claro que a gente tem que ter uma casa, a gente tem que se alimentar, se a gente precisa de um carro para o seu trabalho, claro que a gente precisa disso, mas não precisa, eu vou ter feliz se eu tiver isso. Se eu não tiver isso, eu não tenho, né? Uma amiga muito querida, ela é massagista, faz terapeuta, faz 1001 coisas. Ela lida muito com o pessoal assim, que tem um poder aquisitivo maior, né? E às vezes ela fala assim, né, a gente comenta, você vê assim, pessoas que têm tudo,
tinham todas as condições tem tudo, né? Tem uma lá que tem casa em Londres, tem casa em Paris, tem casa não sei aonde, tem casa, você vai, pode ir para aquela, pode ser feliz em qualquer lugar, tem dinheiro, tem tudo, mas ela não é feliz. Não se dá bem com o filho, não se dá bem com a filha, fica só se lamentando, né? O marido morreu, que está sozinha, e aí bebe, aí não sei o quê. E ela não quer, por quê? Porque ela não se quer se olhar, né? Ela fica ali procurando aquilo. Então, isso tudo, esse apego às coisas materiais, ou tem que ter, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, começa a criar esse vazio, né? Dá uma coisa ali que está faltando alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter essa parte material, temos. A gente tem que cuidar do corpo, temos. Porque isso é o que a gente tem para conseguir viver. Se a gente não cuidar, né, como que a gente vai conseguir viver bem, né? Como eu já disse sempre aqui, a gente foi feito para viver 120 anos com saúde, tá? Vai ficar na cama lá parado, dependendo dos outros, muito obrigada, né? Então, vamos preservar, porque esse corpo foi o veículo que carrega o nosso espírito, que a gente está aqui, a gente precisa dele. Então, a gente vai tratar bem dele, né? Mas a gente também vai tratar de ter conhecimento, de ter todas essas coisas materiais, porque a gente vive num mundo que é mais material. Sim, eu preciso disso, mas eu não vou ser feliz só por causa disso, só se eu tiver isso, né? Eu preciso ver uma outra parte. Por isso que as pessoas têm tanto esse vazio, né? Sente tanta solidão, tem tanto aquela ansiedade de procurar, aquela ansiedade de ter. Então, eu tenho esse copo aqui, não, mas eu quero um copo, eu quero essa caneca, que essa caneca é melhor, aí eu quero uma de ouro, aí eu quero de, né? Então, a gente está sempre querendo, né? Aí você consegue aquilo, você não está satisfeito, você quer mais, porque o meu vizinho tem um carro melhor, então eu quero aquele lá, né? Não estou satisfeito com aquilo. E isso gera esse vazio. Então, por que tanta depressão, por que tanta ansiedade, por que tantos dos transtornos, né? Agora todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo. Eu soube de ansiedade, como você vai? TDAH. E aí você fica assim, nossa, eu tenho TDAH. Né? Olha que legal, eu arranjei um diagnóstico para mim, né? Aí eu tô feliz, porque eu, né? E eu vou ficar tomando aquele monte de remédio lá, né? Então, é isso que é importante. Por quê? Porque a pessoa não se vê. Então, o número de suicídio, gente, né? Como que tá alarmante isso. São 38 suicídios por dia. Né? E quem você está vendo? Jovens, muitos jovens, não se identificam, sabe nem quem eles são, estão procurando um negócio ali, tem que ser feliz, né? Porque tem que postar, tem que compartilhar, tem que mostrar que eu estou feliz, eu tenho que... Você é feliz o tempo inteiro? A gente está lá no Evangelho, você veio para ser feliz? Não, você veio ter momentos felizes, né? E todas aquelas dificuldades, tudo aquilo, serve para o nosso aprimoramento, né? E uma coisa que eu não tinha percebido, gente, por isso que é importante a gente ler, reler e ler de novo, né? Eu admiro o Divaldo, viu? Ele morreu. Ele sabia todas as perguntas do livro dos Espíritos, pergunta e resposta de cor. Só falava pelo número. Ou memória boa, né? Cabeça boa, não tem. Mas aí a gente pega, lê e relê, né? Então, lá falando nesse capítulo, ele fala lá que o egoísmo é a chaga da humanidade, retarda o progresso e ele deve ser combatido com força e coragem. Quem fala isso? O Emmanuel. Por quê que a gente tem que combater? Olha o que ele fala. Porque a gente tem que combater isso em nós mesmos. Então, você precisa ter coragem para se olhar. Por isso que a gente vai falar aqui do autoconhecimento, tá? Você precisa de coragem para olhar, porque na hora que você se olha, vai lá no fundo, você vai ver qual que é o meu propósito, por que está acontecendo isso, você vai ver umas coisinhas que você não gosta, né?
E o que eu faço com isso? Eu vou ficar lá me lamuriando? Eu vou ficar lá falando que eu sou coitadinho de mim? Olha, meu pai morreu, minha mãe morreu, minha mãe gostava mais do meu irmão do que eu fui abandonada. Eu não sei o quê. Você vai ficar com isso ou você vai aprender, vai procurar a solução para aquilo? Porque nada acontece na nossa vida por acaso, tá? E nós fizemos o planejamento, viu? A gente falou, olha, a maioria, eu vou passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, que eu aprender, né? Aí a gente faz uma lista, né? A gente faz uma lista. Aí a gente vai lá no setor da reencarnação, lembra do nosso lar? Que tem o setor da reencarnação, né? Palácio, prédio, o que é lá mesmo, né? Uma coisa assim. Aí você vai lá, aí eles falam, olha, então, minha filha, vamos diminuir as páginas. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 10 padrão, não vai dar. Nessa encarnação vai tudo dentro. Aí você vai assim, vão 2 pagininhas, né? Aí a gente chega aqui, no parágrafo 2, a gente já está falando, ai meu Deus, não aguento. Por que tudo isso? Por Deus não me ama? Deus é a pessoa que mais nos ama. A pessoa, né? Deus é uma pessoa. É o ser, né? A energia que mais nos ama. Ele confia em nós, assim. Não falo nem de olho fechado, porque ele não tem, né? Mas ele confia tanto em nós, ele acredita tanto em nós, ele tem tanta fé em nós, né? Que ele dá toda vez uma chance para a gente estar aqui, para a gente progredir, né? E aí a gente vem aqui para saber se a gente aprendeu mesmo, né? Por isso tem as provas, tem as expiações, né? Será que aprendeu? Porque o meu aprendizado maior vai ser lá na vida espiritual, lá eu vou saber, né? Aí você chegar lá e falar, por isso que eu tinha que passar por isso que eu tinha que passar por isso, né? Agora entendi, né, Deus, né? Mas também você não deixou eu saber, né? Imagina se a gente sabe, né? O que a gente faz? A gente ia se sentir mais coitadinha. Às vezes nem entendeu, volta de novo, tá? Então, a gente precisa dessa coragem para a gente se olhar, tá? E ele coloca como que o cristianismo tem a tarefa de fazer desaparecer esse vício. Ele coloca o egoísmo como um vício, tá? Tem que desaparecer da gente e desaparecer da Terra, que só assim a Terra vai evoluir. Então, para a gente passar para o outro estágio de regeneração, o egoísmo tem que sair da Terra. Vocês perceberam, eu gosto muito de falar da pandemia, que no início, como que a gente está na pandemia ou sempre que acontece nesses grandes desastres, como que a gente a gente vai, todo mundo vai lá, todo mundo vai ajuda, né? Das coisas, foi todo mundo muito solidário na pandemia, né? Todo mundo ajudava, ligava, falava, né? Fazia aquelas reuniões para as pessoas não ficarem sozinhas, mas depois, né? Começou aquele negócio que se ficar junto vai morrer, que se não sei o que lá, Aí o que aconteceu? Baixou a poeira, né? E aí, quando a gente estava se elevando essa vibração da Terra, estava se elevando com amor, com caridade, né? Sendo caridoso com o outro, olhando por o outro com os outros olhos, o convívio, né? Juntou as famílias, né? Aí o que aconteceu naquele desespero todo? A vibração da Terra baixou. E a gente só precisava de 8% da humanidade. Tá? Então, dos 8 bilhões, você precisa que 560 milhões, só precisava disso. Para a Terra passar por esse outro estágio de evolução, né? Para a gente chegar mais próximo da regeneração. E aí o que aconteceu? A gente chegou a 6%. Aí baixou tudo de novo. Então, quantas transformações que a gente vai ter que passar para a gente perceber que a gente tem que tirar isso, né? E o egoísmo é o pior, é o que está escrito aqui, né? Eu não contesto,
né? Tá, é o pior. E com ele vem tudo junto, vem todo o resto, né? Então, eu achei isso muito importante, que eu não tinha me atentado a isso, que a gente tem que evoluir, a gente tem que tirar isso de nós, tá? E isso só cabe a nós, né? Como ser humano, a gente quer ser feliz. Todo mundo deseja isso. E quando a gente perceber que para ser feliz a gente precisa tirar esses sentimentos de nós, a gente vai conseguir chegar lá. Porque o antídoto para esse egoísmo é a caridade, é o amor ao próximo, que Jesus já falou lá, né? Só faz mais de 2000 anos, mas, né, os outros espíritos crísticos que vieram também já falaram tudo isso, né? E a gente precisou desse reforço aqui de Jesus para mostrar que é possível, tá? Então, gente, como que a gente consegue isso, né? Como que a gente faz para se livrar de uma vez desse vício bem... Não vou falar maldito, porque a gente pode falar desse vício danado que é o egoísmo, né? Como que a gente passa a praticar a caridade. Então, lá num artigo que eu achei, ele fala assim, como vencer o egoísmo. Então, como que você começa? Primeiro, por descobrir esse vício em nós mesmos, a fim de perceber o quanto esse mal nos faz sofrer, tá? Então, para isso, precisa o que a doutrina chama de reforma íntima, tá? E que agora tem um nome mais bonito que chama autoconhecimento, né? Então, é você se olhar para dentro. Você vai lá. Eu sou egoísta. Todo mundo tem um pouquinho, né? Que ou você tem ciúme, ou você fica com raiva, ou você tem um monte de coisa aqui junto aqui. Ou você fica... nunca acho na hora que eu quero. Todos os seus sentimentos ruins, né? Ciúme, inveja, né? O orgulho, tá tudo ligado ali, tá? Eu vou descobrir isso em mim, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós. Porque claro que eu vou querer um negócio que é legalzinho para mim, né, gente? Né? Quem não quer? Não é? Né? Eu vou querer o meu bem. Eu vou fazer ali um negocinho pro negócio dar certo, né? Mas mas eu preciso prejudicar o outro no que eu estou fazendo, né? Eu preciso usar o outro para isso. Ter empatia, né? Sim, né? Claro que eu não vou fazer uma coisa para me prejudicar, mas eu também não posso prejudicar o outro, né? Se isso daí prejudica o outro, isso daí não é tão bom para mim, né? Então eu tô meio enganada. E não esqueça que Jesus, Deus, nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos esse poder de escolher. E a gente vai ter a consequência do que a gente escolheu. Isso quer dizer que a gente não pode errar? Podemos. A gente é humano, a gente erra. Mas aprender com o erro, para não errar nada. Mas, de novo, o que Jesus falou? Ele não julga. Ah, você fez isso? Vai, não peques mais. Né? Você deu a sua ajuda? Você orientou? Você tentou ajudar? Tudo bem, se o outro fez, né? É escolha. Né? Então a gente não julga, porque a gente conhece as nossas imperfeições. Nós somos imperfeitos. Então eu tenho que banir um monte de coisinha que está lá em mim. É por isso que eu tenho que ter a coragem de me olhar, e quando eu vou me olhar, eu vou descobrir os negocinhos que eu não gosto, né? Que não é legal, né? Mas eu tenho que pegar e transformar isso, né? Não ficar lá me punindo, né? Ai, também, nossa, eu sou horrível. Nossa, eu não mereço, né? Não. Do mesmo jeito que eu tenho essas coisas aqui ruins, eu tenho uma parte boa, né? Todo mundo tem, né? Então, eu olhar. Então, na hora que a gente faz muita orientação, assim, olhar, por que você tem de bom? Como que você vai superar isso?
O que eu vou aprender com isso? Porque eu tenho esse poder. O egoísmo é um vício que eu tenho que sanar. E eu tenho a causa e eu tenho a solução para esse vício. Tá? Eu posso achar um monte de causa na minha vida que me fez umas circunstâncias, mas eu também tenho a solução. E a solução está em mim, não está no outro. Eu não posso procurar a solução no outro. A felicidade não está no outro, a felicidade está em mim. Tá? Então, quando eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus defeitos, né? Então, eu olho para isso, né? E eu não vou ficar me culpando, porque eu sei que todo mundo tem. Não vou ficar me julgando. Eu vou procurar superar isso, tá? Por isso que a gente tem que praticar o auto-amor, né? Porque aí quando eu me amo, que eu sei que eu tenho, eu não julgo, né? Eu posso amar o outro, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não me amo, se eu me acho uma porcaria, né? Como é que eu vou amar o outro? Então o egoísmo é a falta de auto-amor, é falta de autoestima, é uma insegurança, é um medo de se colocar. Então eu uso o outro para conseguir as coisas que eu quero. Né? Eu amo, a gente fala, vamos amar, né? Todo mundo ama, né? O negócio ficou meio assim, uma palavra jogada, né? Mas eu só vou amar aqueles que podem me oferecer alguma coisa, ou enquanto eles podem me oferecer alguma coisa. Isso é amor verdadeiro, tá? Eu preciso me colocar de posição de amar, para eu poder também receber amor. E ele não pode ser falso, né? Certo, Glauci? Tá? Porque quando eu faço isso, e eu me conhecendo, eu pratico, né? E eu só posso praticar se eu fizer com o coração. E se eu estou praticando isso, se eu estou me reconhecendo, estou me aceitando, né? Principalmente aceitando como eu sei, e me colocando à disposição para me transformar, né? Então eu vou ser melhor a cada dia. Então hoje eu vou ser o melhor, um pouquinho melhor, bem pouquinho, porque é muito difícil, né? Eu vou ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Não consegui melhorar nisso, mas eu vou tentar melhorar amanhã, né? Amanhã, se acontecer uma coisa parecida, eu vou tentar ser melhor. Consegui totalmente? Ainda não consegui totalmente. Eu ainda, na hora que aquele bendito motoqueiro me bate no meu tendão, eu fico com raiva dele. Mas passa, né? Não carrego isso, então já tô meio caminho andado, né? Então, mas aí eu vou passando. Até o dia que eu falar, vai com Deus, meu filho. Vai, cuidado aí, vai com Deus. Né? Até eu conseguir isso. Demora. Por muitas causas são, mas não é impossível. Tá? Nada é impossível. A gente tem que querer e a gente tem que tentar se melhorar a cada dia. Tá? E se a gente tá nessa vibração de amor, eu tô mais próximo. Quem que é amor? Quem é amor? Deus. Então, se eu estou perto, eu estou mais próximo de Deus. Então, eu vou me sentir melhor, né? Então, é garantido. Lá, o moço lá falou que é garantido. Se você se aceita, você está nessa vibração de amor, você vai ver a sua vida se modificar. Tá? Você vai estar mais feliz, você vai estar mais disposto, você vai se sentir melhor. E as coisas vão acontecendo, porque você está nessa vibração, né? Nós não somos vibração, nós não somos frequência vibratória, nós não somos energia, né? Vocês já viram o Dr. Paulo Fructuoso falando? Quanto que nós temos de energia? Ele mediu lá. Falaram lá para ele, quanto tem neste corpinho, no corpício, só no corpício material, tem 7 a 8 octilhões de átomos no nosso organismo. Octilhões. Imagina a energia que são esses átomos.
Então, se eu não utilizar essa energia de uma forma adequada, né? Eu vou vibrar lá no errado, né? E isso é só no corpo físico. É uma usina de Itaipu funcionando a 100% por 1.600 não sei quantos dias lá. Então, essa energia eu tenho aqui no meu corpo. Então, por que eu vou utilizá-la mal? Por que eu vou ficar vibrando lá embaixo? Né? Vocês já viram aquela escala de Hotchkiss? Já viram? Então, por que eu vou vibrar lá embaixo? Porque eu vou vibrar na energia ruim, na doença, né? Por que eu vou vibrar aqui embaixo se eu posso vibrar? Eu não vou vibrar como espírito crítico, mas eu vou vibrar um pouquinho mais acima, né? Tem um grauzinho maior ali de bem-estar, né? E isso só depende de nós, né? Ah, não consigo, aquele negócio está martelando, para, medita, ora, né? A fé remove montanhas, não é assim que a gente fala, né? Então, a oração é a que tem uma frequência mais alta, que modifica, já falei aqui, né? Que modifica o nosso córtex pré-frontal, nossa parte aqui da frente, que é a nossa decisão, a nossa racionalidade, tá? É ela que modifica. Você aumenta a energia nesse córtex, você é mais racional, você se torna mais consciente e você consegue ver a realidade e ver essa sua capacidade de transformação. Tudo isso, gente, é provado cientificamente, tá? Por ressonância funcional, tá? Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande de acesso, né? O José falou aqui há 2 semanas atrás da internet, né? Isso a gente não tem como fugir disso, né? E até a gente estava lembrando, né? Vocês lembram lá no filminho do Nosso Lar, que mostra o cara lá, o André Luiz, lá no Nosso Lar, e ele já está vendo uma televisão, tem uma telinha lá numa televisão, uma telinha que mostra como está a família dele, como que ela era até tal. Eles já tinham isso, gente. Esse negócio que a gente pega e fala lá com qualquer lugar do mundo, né? Você vira ali, na hora ali, né? Já tinha lá, ó, em quanto que ele sabe as datas? 1940? O 45, né? Então... Ditou, então já foi antes, porque ele teve um tempo que ele passou lá no umbral, ele tem o tempo todo dele estar fazendo tudo isso, aí ele teve o tempo para escrever. Exatamente. Ele teve que estudar. Né, que estudar para tudo isso. Se a gente quer ver a maior prova, são as crianças que nascem hoje, manuseando Sim. o celular e o computador melhor que a gente. Faz ali um negocinho rapidinho. Mãe, como você fez? Ah, não sei o que lá, mexe os dedos aqui. Ele já sabe, já vem com o chip pronto. Né? Então, já tinha isso. Então, não tem jeito. Então, vamos usar essa tecnologia que nos é dada, porque nada vem para cá que a espiritualidade não assina embaixo, né? Vamos usar a nosso favor, né? Então, o povo gosta muito lá do TikTok, que tem aquelas mensaginhas rapidinhas, né? Então, eu falo, poxa, gostei do que tá falando aqui, né? Legal. O que esse cara aqui mesmo, onde ele estava, que ele falou isso? Então, eu vou lá, pegar o vídeo inteirinho lá de 2 horas no YouTube e eu vou assistir, né? Eu vou ver o que é legal. Quem é esse cara? Quem é esse cara que tá falando isso? É só mais um... Está jogando lá ou ele é um estudioso, né? Hoje você tem neurociência, você tem física quântica, você tem medicina funcional, está tudo ligado com a espiritualidade, está provado. Deus existe, sabe? Ele não é assim? Claro que não, né? Porque ele é muito mais elevado que a gente, né? Nem Cristo é assim. Então, imagina... Que energia poderosa é essa? Ela existe. Você pode chamar do que você quiser. De fluido universal, cósmico universal. Você chama do que você quiser.
tá? Mas que existe, existe, tá? Isso está provado. Ô, doutora, tem um detalhe também interessante desse estudo que nós estamos fazendo de segunda-feira, que nós estamos estudando uma teoria Sim. de milhares e milhares e milhares de Sim. anos atrás, e no entanto eles agora estão conseguindo provar tudo aquilo que eles já sabiam. Tudo que foi falado. Eles falam de 5 mil anos para trás, mas é muito mais. Muito mais. Exilados de Capela, que os primeiros capelinhos chegaram a 120 mil anos na Índia e na China. Sim. Então você imagina quanto tempo faz que eles já conhecem isso aí, que a gente está tendo conhecimento agora aqui no Ocidente. Porque bloquearam o conhecimento, né? Teve várias razões lá que bloquearam nós e puseram assim como Deus julgava, né? Como Deus ele punia, como que você não podia pecar, senão você ia para o inferno, arder no fogo do inferno a vida toda. Você acha que um pai amoroso vai fazer isso? Né? Você não tem mais nenhuma chancezinha, né? Tem, claro que a gente tem. Ele sempre vai dar uma chance. Como eu disse, ele acredita em nós. É a pessoa, o cara que tem mais confiança em nós, que a gente um dia vai ser melhor, vai ser um espírito iluminado. É Deus. Porque ele nos criou, porque a gente tem essa essência divina. A gente só precisa tornar essa luz brilhar cada dia um pouquinho mais, que a gente chega lá, tá? Nós temos essa essência. Ele nos deu, ele fez, né, a semelhança de Deus. Sim. Então, nós estamos aqui, né? Então, se a gente tem toda essa energia aqui, né, dos 8 octilhões de átomos aqui, só nesse corpo físico, imagina no ectoplasma, no nosso perispírito, quanto que tem? Como que o que a gente pode fazer com essa energia? Né? Jesus não ia lá e curava, parava o vento, parava não sei o quê, enchia de peixe, né? Não controlou as ondas lá do mar. Imagina, olha a energia. A gente vai fazer que nem Jesus. E Jesus não falou assim, que a gente ia fazer mais do que ele fez? Nós temos essa energia. Nós só precisamos saber usar essa energia. Não nos desequilibrarmos, não não nos atrapalharmos com isso, né? Manter o equilíbrio, manter a nossa mente focada e fazer o bem, né? E isso começa por nós mesmos, né? Nós somos nosso exemplo, né? Estava falando lá do filósofo chinês, da filosofia chinesa, o Confúcio, que foi um pensador chinês. Ele é de 553, ele nasceu antes de Cristo e morreu em 479 antes de Cristo. E ele dizia assim, falava do egoísmo, já falava de todos esses males, de todos esses vícios que tem. Então, imagina quanto isso não está na humanidade, né? Desde que o homem é homem. Aí ele fala assim, com os bons aprendemos virtudes, né? Então esse cara é legal, ele fez um negócio legal, eu vou fazer que nem ele, né? E com os maus aprendemos a não fazer as atitudes negativas que eles têm, né? Então o cara que não é tão legalzinho, ele é um ensinamento pra gente. A gente não vai seguir o que ele faz, porque a gente falou, isso aqui não é legal, né? Eu não quero ir por esse caminho. Então é um ensinamento, pelo menos a gente não fica em cima do muro, né? Porque em cima do muro é você pecar também, né? Porque você não faz o bem nem mal, você é neutro, isso não existe, né? Ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, eu não posso ficar no meio do caminho. Mas ainda o que está no meio, que não faz bem nem mal, ainda bem que pelo menos ele é egoísta também ao mesmo tempo, né? Sim. Mas pelo menos não fez mal nem bem, né? Assim, mas não pode ser neutro. Mas o egoísmo realmente está dizendo aí que ele cega a gente, né? E a gente não se enxerga. Esse outro amigo, a gente que fala, olha, você assim, a pessoa não gosta que a gente fala. Sim, mas até você torna
esse cara até desprezo, ele fica até animado. Sim, mas é dele. É dele. Tá? Então, quando é a escolha dele, tá? Você deu o exemplo, você colocou, porque na hora que ele coloca aqui, ó, primeiro, como é que você consegue fazer isso, né? Descobrir esse vício em nós mesmos. Segundo, passo 2, olhar para o vosso próximo, tá? Como você vai fazer a ele, você pode ajudar, ele pode estar precisando, você vai colocar os pontos positivos dele, você vai dar o apoio, você vai falar, e às vezes vai falar, às vezes como ele não, coisa que ele não tá, eu não vou fazer isso, mas é a escolha dele, você fez, você tentou ser o seu melhor, e aí você sempre observar se você não está julgando, tá? Por isso que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, né, nos nossos atos, porque se a gente fica naquele pensamento, naquela vibração, como a gente está vendo lá na aula, a gente plasma isso, a gente fica nessa frequência vibratória. E você atrai o quê? Não tentar ser o dono da verdade. Não. Porque ninguém é. Não. Eu posso dar minha opinião. Pessoas, né, falam tanto, então colocam o outro lá embaixo como se ele soubesse tudo. Não. Isso também é um... Então, mas isso que ele fala aqui. Não é você pegar o outro e falar, você é uma porcaria mesmo, você não é, você não vai, você não é. Não, todo mundo tem o seu ponto positivo, tem o seu ponto legal. Então, ressalta isso para dar força para ele fazer essa transformação. Sim. Né? Porque de um jeito ele vai ter que sair dessa situação. Ele não está vendo luz no fim do túnel. Então, você pega o ponto positivo para ele sair. Né? Porque a solução está nele. Se ele não quiser sair dessa situação, não vai nada que vai fazer mudar de ideia. Porque primeiro tem que ter a vontade, primeiro tem que ter esse pulso, e esse pulso parte da pessoa, parte dela querer se transformar, dela querer modificar, né? Aí ele fala, vai conseguir na primeira? Não. Mas lá na 20ª, 50ª, consegue, né? De pouquinho em pouquinho, lapidando de pouquinho em pouquinho, vai. Tá? Por isso que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? E a gente fica aqui, de encarnação em encarnação. Mas, gente, tá próximo. Tô falando lá que é 2057. Não é isso? 2057 vai mudar. Então, mas vamos supor, a mudança já começou. Sim, nós estamos na transição. Ela vai demorar muito mais tempo ainda para poder se ajustar, mas só que o perfil começa em 2057. Aí tem toda a progressão, né? Todo o ajuste, né? Nós começamos lá como homem primitivo, né? Primitivo lá, depois ficou, né, os paleolíticos, lá, a gente chegou no Homem Sapiens e agora a gente é Homem Sapiens. Nós estamos na última do Homem Sapiens. Nós não temos mais para evoluir como Homem Sapiens, tá? Aí a gente vai ter que ser espírito melhorzinho, né, para ir por esse meio mundo de regeneração. Se a gente não passar de ano, de repetir, a gente vai lá para um mundo lá pior que esse. Porque esse aqui está na transição. Então é a nossa última chance. E a gente escolheu vir nesta fase aqui. Que a gente queria a prova dos 9. Entendeu? O que acontece, por exemplo, escolher quem está vivo e quem não está é um espírito. Como fica a situação dele lá? Ele está evoluindo lá. Ele vai evoluindo lá. Você sempre está evoluindo. Sim. E a maior evolução se dá no mundo espiritual. Tá aqui é uma prova. Passei, tirei 6, tirei 5, tirei 8, né? Então, nesse inteirinho, aquele que está lá evoluindo, tá lá ele evoluindo. Encarna também. Pode encarnar de acordo com a condição dele. Vai encarnar em qualquer... Não existe só aqui, né, gente? Tem galáxias e galáxias, né?
Nem existe só a nossa aqui, existe um monte. Tá todo mundo por aí, tá? Tem muitos piores e muitos melhores, né? E também, já segundo o André Luiz, tem horário de trabalho, bônus horas, tem horário de estudo. Sim. E de vez em quando tem um lazerzinho. fazer uma visitinha com um amigo meu, um alçone e tal. Né? A mãe dele não foi visitar ele lá? Exatamente. Né? Também tem tudo, gente. Tem tudo. Tá? Só que lá é melhorzinho, né? E lá você tem a consciência, né? E aí você vai assim, eu preciso lá melhorar isso ainda. Aí você escolhe, né? Eu preciso voltar, gente. Ai, meu Deus, eu preciso consertar aquilo. Né? Mas o que a gente tá vendo, assim, não é olho por olho, dente por dente, né? Não é porque eu fiz isso por essa pessoa que eu vou pagar na mesma moeda, que eu vou receber na mesma moeda. Não é assim, tá? Nós já estamos numa outra fase, né? A pergunta minha, talvez seja por falta de conhecimento, por que Eu também desconheci tudo. Não, por que 2057? Isso é o pessoal que fala, o Chico falou. É que é mais ou menos uma consequência. O kardecismo, a primeira divulgação dele foi em 1857, através do Livro dos Espíritos. Aí 100 anos depois, a gente vê na internet, tem uma outra passagem, né? E 2057, então, vai fazer 200 anos do que foi lançado o kardecismo. E tudo é uma questão de evolução, lentamente, e mesmo em 2057, ainda vão ter aquelas pessoas, aqueles espíritos que vão ter chance de estar se remoldando, só que a maioria já vai estar num patamar diferente. E aí esse mundo de regeneração, o bem predomina. Não é que não existe o mal, o bem predomina. Porque a gente ainda está tirando as coisinhas aí que a gente tem, entendeu? A gente ainda está se aperfeiçoando, tá? O último, que é a coisa que sempre permanece na gente é o medo, né? Que o medo é um sentimento que é difícil, né? Porque às vezes esse medo nos impede de evoluir, né? Porque você não vai, você fica estagnado ali, porque por causa desse medo. Do quê? De tudo, qualquer coisa. Cada um tem o seu medo. Sim. Tá? E o medo é uma coisa que pode te estacionar. Claro, você tem medo, né? Claro, eu não vou pegar um carro, uma moto e sair aí correndo, né? Porque eu tenho medo. Isso daí é uma coisa de questão de sobrevivência. Eu não vou fazer loucura, então me coloco, mas não pode ser um medo que me impeça de fazer as coisas, né? Então eu vou fazer com segurança, eu vou prestar atenção, né? Isso em tudo, né? Se eu quero abrir uma nova profissão, quero abrir uma coisa nova, né? Eu vou lá fazer meus cálculos, meu planejamento, né? Mas eu não posso, se não der certo, isso aqui, e se acontecer isso, e aí eu paro, eu fico estacionado, tá? Essa transição, então, aí a gente sairia da terceira dimensão. Nós já estamos na quarta dimensão. A quarta dimensão, nossa opinião faz aqui como espiritual. Nós já conseguem desconectar. Sim. Aí, 2057, aí a gente muda. A Terra não vai ser mais de expiação e prova. A Terra vai ser um planeta de regeneração. Este mesmo planeta. Este mesmo. No qual as pessoas já vão estar... Por isso que vai diminuir o número da população, porque nem todo mundo está preparado. Quem estiver aqui nessa fase. Quem estiver preparado para estar nela, fica. Quem não está... Ele vai para um planeta menos evoluído. Imagina você voltando na Terra há 7 a 10 mil anos atrás, que era só, não tinha tecnologia nenhuma. Então, quem for mandado para... Já estão até falando o planeta que o pessoal está indo, que é Quiron. É um planeta que os vulcões ainda estão mais ativos do que qualquer outra coisa. Então tem aqueles bichos da época que a gente vê só a formação, mas a gente nunca viu os bichos, só vê os esqueletos. Então é mais ou menos essa situação. E aí eles vão começar tudo de novo para poder
conforme tiver um merecimento, eles voltam para cá. Mas eles têm que construir esse merecimento. Melhor a gente melhorar logo, hein? Vamos embora, ó, não é a nossa última chance aqui. Senão a gente vai ter que voltar de novo, tá? É a nossa última, tá bom? Doutora, e o detalhe do nosso cursinho lá de segunda-feira é que ele fala sempre do ego, né? É. Que a gente Egoísmo, né? Ego, é o nosso ego, é eu. Você tem que ter o alto amor, tá? Não pode ser Isso não é ser egoísta, não é ser vaidade, não é ser narcisista, mas um alto amor de reconhecimento, né? Aí você tem, então é autoconhecimento que você vai lá, ó, eu sou isso, mas eu também sou isso, né? E o que eu faço para melhorar isso? Eu vou ficar me punindo? Eu vou ficar, eu sou péssimo? Não. Então, auto-perdão, né? Sou imperfeito, assumo. O que eu tenho que melhorar? Nisso. Esse aqui acho que é mais facinho, então vou começar por esse, né? E aí a gente vai. Então, eu autoconhecimento, auto-perdão, auto-amor. Aí eu amo o meu próximo, eu vou ser melhor, eu não vou julgá-lo e eu vou ressaltar os pontos positivos dele, tá? Então, o auto-amor não é uma coisa egoísta, tá? É onde eu consigo meu equilíbrio interno e que eu consigo ser melhor, né? Consigo estar em equilíbrio, estar mais feliz, ajudar, né? E viver mais, né? Com todas essas coisas que a gente tem, né? Que todas as dificuldades que a gente passa, né? Eu vou entender melhor e eu vou procurar ser melhor. É o meu equilíbrio interno e a gente precisa disso. Eu preciso de um psicólogo? Então eu vou. Eu preciso orar mais? Também preciso. Eu preciso orar? Então eu vou fazer. Eu vou achar os meios para eu fazer, né? Como a gente falou, tem um monte de coisa na internet, está explicando tudo isso, gente, tá? É só a gente selecionar, né? Parar de ver o outro que está não sei aonde, fez a pose não sei aonde, né? Vamos fazer, vamos usar a ferramenta que a gente tem para nos melhorar, tá? É que eu vejo muitas vezes a gente culpar os outros por qualquer coisa que não dá certo. Sim. Por causa do outro. Sim. Fiz uma sociedade fulano, mas o cara ligado, prejudicou, não sei o que lá. O culpado foi por culpa dele, não sei o que. Quem sabe é a culpa da gente. Sim. Às vezes você vai também na escola, no colégio, sei lá, e você não estuda, é culpa da professora, porque Sim. é ruim. A professora que não ensina. Você prestou atenção? Você estudou? Mas a gente não estuda. Ou também você é casado, depois a mulher, a mulher me fez isso aqui, a culpada é ela. Mas às vezes a gente, pode ser que seja a gente não agiu direito, né? Sempre tem os dois lados, né? Ninguém é o legalzinho e o outro é o ruinzinho. Sempre tem, né? Nós somos as duas coisas. Então todo mundo tem. Então, porque se o outro estava fazendo, por que você aceitou? Foi porque eu fiz o que ele falou. A escolha foi sua. Né? A escolha foi sua. Você escolheu. Se você continuar da mesma maneira, você vai ter o mesmo resultado. Não adianta fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, né? Então, por isso que é importante, né? E aí a gente vai evoluindo a cada dia, né? E se melhorando. O aluno, por exemplo, nossa, esse aí admira ele, você até inveja, tira 10. Claro, ele estudou. Sim. Tem muito mais que a gente. Sim. Então, por aí que a gente... Eu tinha um professor no cursinho. Quem é mais velho assim? Ele foi muito famoso, chama Pirri de Piazzi. Era da física, que eu detestava, mas o cara era bom. Ele falava, aula dada, aula estudada. Você deu a aula, antes de você dormir, você tem que estudar. Porque vai ficar no seu HD. Entendeu? Não vai para lixeira. Você vai chegar lá, e estuda só no dia antes da prova, meu.
10% você pegou, o resto tudo ficou, tudo foi para lixeira. Aí você tem que pegar, retornar. Faz aula dada, aula estudada. Professor, eu não gostava de estudar. O cara era bom, viu? Professor, ele tem uma coisa comigo, eu não gostava de estudar. Especialmente história, né? Estudei no Paraguai, um livro desse tamanho, não tinha nem desenho. Foi feito na máquina, inclusive, história desse tamanho, o livro parecia de jornal. E eu até fiquei, atrasei no passeio, né? Então, aí eu ia falar. Então, a gente culpa os outros, mas a gente não fez a nossa parte. Não fez, né? Então, engraçado. Gente, tem um minutinho que alguém quer mais falar alguma coisa, tem mais alguma dúvida, quer colocar? Tá bom? Parabéns pela ótima aula. Não dou aula, gente, é uma palestra. E sabe o que é bom, viu, Zé Carlos, viu? A gente estuda, a gente começa a ver umas coisas que até, olha, eu não tinha visto esse negócio aqui, ó. Fala aqui, ó, é assim a Terra evoluirá. Isso, olha que coisa importante. Isso aí, 1857. Só assim vai evoluir. A gente precisa tirar isso. Eles já estavam prevendo. Sim. E a gente está vivendo essa situação que está escrito aí. Sim. Se a gente pensar bem. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Vocês me ouviram.